Crônicas, capítulo de número 33. Pega aí a sua Bíblia. Glória a Deus. A partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era, a sua Bíblia fala o quê? Fez o que era? Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos de Ezequias, seu pai tinha derribado. Ele levantou altares a Baalins e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. 4. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. E fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale de Rinom, e usou de adivinhações, de agouros, feitiçarias, consultou adivinhos e cantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para provocar a ele. 7. Também pôs uma imagem esculpida, um ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi, a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei eu o meu nome para sempre. Nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei aos nossos pais, contanto que tenha cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei, conforme toda a lei, estatutos e juízos dados pelas mãos de Moisés. 9. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Vou ler de novo o versículo 10. Leia comigo. Diz assim: E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Vamos de novo? E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre espinhais, e os amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. 12. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele fez oração e Deus se aplacou para com ele, ouviu a sua súplica e o tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Feche os olhos, vamos fazer uma oração. Soberano Deus e Pai, esta, Senhor, é a hora da Tua palavra ser ministrada, e a minha oração nesta manhã é que o Senhor possa falar conosco. Fala aos nossos corações o Teu querer, a Tua vontade. Nós precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Nos abençoe, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Você consegue aplaudir Jesus muito forte, queridos? Glória a Deus. Eu costumo dizer que Manassés foi a pessoa que mais pecou segundo a Bíblia. Eu costumo dizer que Manassés foi a pessoa que mais fez errado, que mais errou nas histórias bíblicas. E olha que ele tem vários outros que poderiam competir com ele de igual para igual, mas na minha humilde opinião, de Gênesis até Apocalipse, quem mais fez besteiras foi um camarada chamado Manassés. Você
Conhece algum Manassés aí perto de você? Misericórdia. Manassés foi aquele que mais errou. E a história de Manassés, nós estamos numa semana, num mês, melhor dizendo, falando sobre confronto, falando sobre conversão. E as minhas pregações, elas têm falado sobre isso. No primeiro domingo que eu falei sobre esse tema, eu falei sobre o apóstolo Paulo, que teve encontro com Jesus glorificado no caminho de Damasco. E aquele encontro foi um encontro que dali para frente a vida de Paulo nunca mais foi a mesma. Falei sobre Paulo. Na semana passada eu falei sobre Zaqueu. E ao falar sobre a conversão de Zaqueu, ao falar desse encontro que Jesus teve com Zaqueu em Jericó, eu pude mostrar através da Bíblia como Zaqueu, que era um homem totalmente perdido, a própria Bíblia vai dizer que o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido, ou seja, Zaqueu era um homem que estava perdido, e Jesus teve um encontro com ele. Posso ouvir um amém, queridos? Então a história de Paulo, a história de Zaqueu, elas mostram como o poder de Deus alcança a pessoa perdida, transforma essa pessoa, restaura essa pessoa. Agora a história de Manassés é uma história bem diferente, porque Manassés é o tipo de pessoa, ele representa o tipo de pessoa que ele se converte no momento da dor. Manassés representa aquele tipo de pessoa que conheceu Jesus quando ele esteve no fundo do poço. Você já ouviu a expressão que diz que a pessoa que não vem pelo amor, ela vem pela dor para Jesus. Manassés é o exemplo de alguém que veio pela dor. Se você não conhece a história de Manassés, vou tentar resumir em 2 minutos. Manassés, ele foi filho de um homem chamado Ezequias. Ezequias, ele era a descendência de Davi. Viveu 300 anos depois de Davi, mas ele vinha da descendência de Davi, a descendência real de Davi. Então o pai de Manassés foi um homem chamado Ezequias. E esse Ezequias que reinou em Judá foi um homem de Deus, foi um homem bom. Ezequias foi aquele homem que Deus levantou o profeta Isaías para ir até ele e falar: arruma a tua casa, porque você morrerá, você não viverá. E esse Ezequias, a Bíblia fala que ele vira o seu rosto para a parede e ele faz uma oração a Deus, dizendo: Senhor, lembra-te, eu andei na tua presença em verdade, eu fiz o que era reto aos teus olhos, eu te servi, Senhor. Por que isso vai acontecer comigo? E diz a Bíblia que o Senhor inverteu aquela sentença de morte, e Deus deu mais 15 anos de vida para Ezequias. Você pode dizer glória a Deus por isso? Ezequias então teve mais 15 anos de vida, aleluia. O Deus que nós servimos é um Deus que muda a sentença. O Deus que nós servimos é um Deus que transforma a morte em vida. Ele está aqui nessa manhã para transformar qualquer sentença que exista na tua vida. Ele vai transformar em bênção, em nome de Jesus. Você pode glorificar e aplaudir ao nome do Senhor, aleluia. Aplauda o Senhor mais forte, querido. A história vai dizer que ele então ora, Deus ouve a oração dele e Deus deu mais 15 anos de vida. E exatamente nesses 15 anos de vida, quem está entendendo, diga amém. Nesses 15 anos de vida, ele teve um filho. Ele teve Manassés. Então Manassés, ele cresce ouvindo o seu pai contando para ele. Manassés, ele cresce ouvindo seu pai dizendo: filho, Deus é poderoso, Deus cura, Deus restaura, Deus dá vida em abundância. Posso ouvir um amém, queridos? Ele cresce ouvindo seu pai contando histórias para ele de experiências com Deus. Da mesma forma que hoje eu posso sentar com os meus filhos e contar para os meus filhos histórias das minhas experiências com Deus, da mesma maneira que eu posso ensinar os meus
filhos a dependerem de Deus, a confiar em Deus, porque eu dependo, eu confio em Deus. Ezequias ensina para Manassés as coisas boas. Só que a Bíblia vai dizer que Ezequias morre. E quando Ezequias morre, a Bíblia vai falar que Manassés ele tinha 12 anos de idade quando seu pai morre. E na sucessão, quando ele morre, quem assume o trono é exatamente Manassés. Manassés sabia o correto, Manassés sabia o certo. Só que Manassés fez as escolhas dele e ele se afastou de Deus. Você também, olha para mim, você também tem a sua liberdade, você também faz as suas escolhas, você também decide os seus destinos, você toma as decisões na sua vida e conforme as suas decisões, você arca com a sua responsabilidade. Eu vou arcar com as minhas responsabilidades de acordo com as minhas escolhas e com as minhas decisões. Manassés fez as escolhas dele. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que Manassés ele esquece de Deus. A história vai falar, o escritor de crônicas vai dizer que ele fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Ele fez mal, ele fez o errado. E se você não sabe o que ele fez, eu quero contar para você, porque a Bíblia mostra. A Bíblia mostra as coisas boas dos homens e também mostra as suas falhas. Quem entendeu, diga amém. O que ele fez? Está curioso? Vamos ver. Versículo de número 3. Coloca para mim, Tiago, por favor. Versículo 3. Primeira coisa que ele fez: ele tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derrubado, levantando altares a Baalins, fez bosques e prostrou-se diante do exército dos céus e o serviu. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Olhe para mim, por favor. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que ele foi lá nas montanhas de Judá e ele voltou a edificar altares a outros deuses. O seu pai já tinha derrubado aqueles altares e ele começou a edificar altares a outros deuses, começou a servir a Balaíns. Diz a Bíblia que ele começou a servir os astros, os exércitos dos céus, ou seja, ele começou a servir os astros, se tornou uma pessoa mística. Começou a servir as estrelas, servir o sol, servir a lua. Quem está entendendo, diga amém. O que mais que ele fez? Versículo 4. Edificou altares na casa do Senhor, na qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Existia um templo em Jerusalém, e aquele templo era para adoração a Deus. Sabe o que ele fez? Ele foi lá no templo, e dentro do templo, diz a Bíblia, que ele edificou altares a outros deuses. Quem está entendendo, diga amém. É alguém chegar e colocar um altar, uma divindade aqui dentro da igreja. Foi isso que ele fez. Versículo 5. Ele edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. Ou seja, ele contaminou todo o átrio da casa do Senhor, edificando altares aos astros, às estrelas, ao sol, à lua. Versículo 6. Ele fez também passar os seus filhos pelo vale do filho do Rinom. Sabe o que significa isso? Ele passou os seus filhos no fogo. Manassés matou os próprios filhos. Quem está entendendo, diga amém. Amém, igreja? Amém. Matou os próprios filhos. Rinom era uma divindade que pedia sacrifício humano. Ele teve coragem de pegar o seu filho e colocar no fogo, oferecendo para Rinom. Olha os pecados que esse homem cometeu. Ele usou de adivinhações, de agouros, de feitiçarias. Ele consultou adivinhos, encantadores. Ele fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para provocar sua ira. Começou a buscar feiticeiros. Começou a pedir para pessoas lerem a mão dele, falarem no futuro dele, jogar búzios para ele. Foi isso que ele fez. Ele se afastou totalmente de Deus. Versículo de número 7. Também pôs uma imagem de escultura do ídolo que ele tinha feito na casa de Deus, da qual o Senhor tinha falado a Davi, a Salomão: nesta casa em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. Versículo 8. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei aos vossos pais. Pode pular para o próximo, versículo 9. Manassés tanto fez
bezerrar a Judá e aos seus moradores de Jerusalém, que eles fizeram pior do que as nações que o Senhor já tinha destruído diante dos filhos de Israel. Sabe o que significa isso? Ele não somente pecou, mas ele influenciou outras pessoas a cometerem pecado. Não existe nada pior, não existe consequência pior para uma pessoa, que é pecar e fazer com que a outra pessoa também peque. Não existe consequência maior. A própria Bíblia vai dizer, Jesus vai falar que é melhor você amarrar uma pedra de moinho no seu pescoço e se lançar nas águas, do que você fazer alguém pecar, você tirar alguém da presença de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Esses foram os pecados que Manassés cometeu. Na minha opinião, foi o homem que mais cometeu pecados na Bíblia. Daí vem o versículo 10, queridos. E o Senhor falou com Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Repita comigo, Deus falou. Deus falou. Mais alto, diga, Deus falou. Deus falou. E Manassés não ouviu a voz de Deus. Aí que está a história de Manassés, ela chega até aqui. Deus falou com ele. Deus falou através de profetas. Deus falou através da palavra. Deus falou através de pessoas, e Manassés não deu ouvidos à voz de Deus. Sabe o que tem acontecido? Deus tem falado conosco. Deus tem falado com essa igreja. Deus tem falado comigo. Deus tem falado com os obreiros, com os pastores dessa igreja. Deus, esse mês eu falei, Senhor, como que vai ter mudança? Senhor, o que precisa ser falado? O que precisa ser pregado? Sabe o que Deus falou comigo? Prega sobre conversão. Prega sobre confronto. Porque eu vou começar a trazer confronto na minha casa. E esse confronto aqui não é confronto de um irmão com outro. É confronto comigo mesmo. De você, com você mesmo. É você se olhar no espelho e falar, Senhor, eu preciso me converter. Eu preciso me tornar uma nova criatura na tua presença. Deus falou com Manassés, só que Manassés tinha um coração duro. Existem pessoas que estão perdendo vidas, existem pessoas que estão perdendo sonhos e projetos, porque Deus tem falado com você e o seu coração está duro. Só que nesta manhã, aquele que vai esmiuçar a rocha com a sua palavra, ele se chama Jesus, e ele está aqui para trazer confronto e conversão para as nossas vidas. Você pode aplaudir o Senhor, aleluia. Aplauda Jesus mais forte. Deus falou com Manassés, e Manassés tampou os ouvidos. Deus está falando comigo e com você nessa manhã. Posso ouvir amém, queridos? Não tampe os ouvidos para ouvir a voz de Deus. Deus está falando com você. Deus tem usado pessoas para falar com você. Deus tem usado sonhos para falar com você. Deus tem dado sonhos, aleluia. Hoje mesmo eu falei com a minha esposa, assim que eu acordei, eu falei, Deus me deu um sonho nessa noite. Eu tive um sonho, eu falei para ela, eu falei, tive um sonho, e foi algo de Deus, e Deus é fiel, queridos, porque